Sabe aquela amizade de ensino médio que dura pro resto da tua vida? Pois é, ela não existe nem aqui em House of the Dragon, que é uma obra de fantasia. E basicamente essa nova série da HBO Max vai trazer aí alguns personagens muito interessantes que vocês precisam ter conhecimento para meio que entender como que a história vai se desenrolar. Vale dizer que nesse vídeo a gente vai ter alguns spoilers, porque querendo ou não, o livro no qual essa série vai ser baseada, ele é um livro que já está escrito, já está finalizado, e essa série vai se basear nele, né? Então é uma história que já tem aí um começo, meio e um fim, então sim, vamos ter alguns spoilers do que provavelmente vai acontecer na série, considerando que é uma adaptação. E eu vou trazer pra vocês 7 personagens extremamente importantes, começando pela princesa Rhaenyra Targaryen, que aqui na série vai ser vivida pela Emma Darcy, e vale dizer que é na fase adulta dela. Essa personagem ela é extremamente importante aqui na série porque ela é ninguém menos que a primogênita do rei Viserys I Targaryen, que é o rei em vigência aqui em Westeros nesse momento da história. E o que que acontece? Esse rei decide colocar a Rhaenyra Targaryen como a sucessora do trono dele. Ele acaba quebrando aí uma rotina, né, uma cultura de vários e vários séculos de tradição, colocando ela como sua sucessora. Então a partir desse momento, isso acontece quando ela ainda era uma criancinha, ela vai aí desenvolvendo, né, estudando para poder suceder o pai no trono dele. Ou seja, ela estava se preparando para mudar praticamente a história como um todo, porque ela ia ser, querendo ou não, a primeira rainha de Westeros. Só que, gente, tudo começa a ser ameaçado porque temos que lembrar que estamos falando de Game of Thrones, o universo criado por George Martin, que nunca tem paz, nunca tem paz. A pessoa acha que tá feliz, mas não, ela nunca vai ter paz. Isso porque existem outras pessoas aqui no reino de Westeros que não aprovam muito bem essa situação e querem contornar essa decisão, essa reivindicação real a todo custo. E uma dessas pessoas é a Alicent Hightower, que aqui na série vai ser interpretada pela Olivia Cooke na versão adulta dela. Só que antes de chegar nesse ponto da história, a gente tem que lembrar que quando elas eram duas jovenzinhas, elas eram amigas, tinham aí numa diferença de mais ou menos uns 10 anos de idade, sendo que a Alicent Hightower era um pouquinho mais velha que a Rhaenyra Targaryen. E a amizade entre a Rhaenyra Targaryen e a Alicent Hightower era extremamente duradoura, até que a dona Alicent, depois que ficou mais velhinha, decidiu fazer o quê? Pimbar como o pai da Rhaenyra. Pois é, esse deve ser talvez um dos primeiros casos de amizade de ensino médio que não foi pra frente, porque a partir do momento que a Alicent Hightower deu aquela pimbada com o Viserys I, ela acabou engravidando. Aí ela casou com o rei, né, acabou engravidando igual eu já comentei, e dessas crianças que nasceram, um deles era um menino. E como a gente bem entende, né, nessa questão de monarquia e tudo mais, é sempre o homem que tem a preferência para ascender aqui ao trono. Então a Alicent Hightower queria que o filho dela fosse o rei. Porém, a Rhaenyra Targaryen já estava prometida como a rainha. E é aqui que o negócio começa a pegar fogo, porque daí tanto a Rhaenyra Targaryen quer continuar com o direito de estar no trono e a Alicent Hightower fica aí reivindicando que o filho dela ascenda ao trono. E aqui nessa disputa, né, de quem merece ficar no trono é que se inicia uma gigantesca rivalidade entre as duas. Então pensa, vai ter ali cabelo sendo puxado, tapa na cara e pá, sai daqui! Só que temos aqui um agravante na história, porque a Alicent Hightower, ela é filha do Otto Hightower, que é ninguém menos que a mão do rei. Ou seja, o cara praticamente mais confiável do rei que existe em todo o reino. E por considerarmos ele a mão do rei, ele é praticamente um dos caras mais poderosos aqui da série. Ele vai ser interpretado pelo Rhys Ifan, e aqui ele vai ser um cara meio político, porém extremamente manipulador. Isso porque, menino, ele é praticamente uma cobra, uma naja, uma cascavel. Porque lá no comecinho, ao mesmo tempo em que ele apoiava a candidatura da Rhaenyra Targaryen como a herdeira do trono, logo depois ele passou a apunhalar ela pelas costas. Isso porque ele começou a criar uma oposição à reivindicação dela pelo trono. Olha só que lasqueira. Isso porque, como ele é da família Hightower, ele se mostra extremamente leal somente à própria família dele, por isso que ele fica ali do lado da filha, né, querendo ou não. E isso, né, essas atitudes dele acabam instigando a Guerra Civil Targaryen, né, que também é conhecida como a Dança dos Dragões. Ele é um inimigo muito grande do Daemon Targaryen, e ele acaba também tornando inimigos todas as pessoas que são aliadas ao Daemon Targaryen, que aqui na série vai ser interpretado pelo Matt Smith, e o Daemon Targaryen é ninguém menos que o irmão do rei Viserys I. Só que o problema é que, por ser o irmão do rei, ele também tem o rei na barriga dele, porque ele fica ali naquele pensamento, aquela crença de que ele deveria ser o herdeiro legítimo do trono. Só que, como eu já comentei, ele não consegue ser esse herdeiro legítimo porque o rei nomeou a filha dele, né, a Rhaenyra, como a próxima herdeira e tudo mais. Então isso acaba causando ali uma cisma, uma rixa entre irmãos. Então esse personagem ele vai ser meio enigmático aqui na série, porque ao mesmo tempo que um Targaryen ele é extremamente leal à família, a gente
também tem que ver que ele vai ter o lado ali ganancioso, né, por aquela sede de poder e tudo mais. Então, muitas coisas a gente vai ter que esperar, provavelmente aí uma comparação até mesmo ao Jaime Lannister, né, lá de Game of Thrones. Então vai ter bastante surpresa aí pela frente. A quinta personagem bem interessante que a gente vai ver aqui na série é a Rhaenys Velaryon, e ela vai ser interpretada pela Ivy Bess, e gente, pensa numa velha amargurada. Isso porque lá no trailer, se vocês já assistiram, ela tem uma frase bem peculiar que ela fala: nenhuma mulher terá permissão de herdar o trono de ferro. Isso daí fica meio no ar pra quem não conhece a história dessa personagem, mas ela tem muita razão e propriedade nisso que ela tá falando. E sim, continuarei chamando ela de amargurada porque ela tem motivos para ser amargurada. Isso porque ela deveria ter sido nomeada herdeira do próprio pai, o Aemon Targaryen. Porém, o avô dela, o rei Jaehaerys I Targaryen, chegou lá e cortou as asinhas dela. Enquanto tava tudo ali encaminhado, esse rei Jaehaerys chegou lá e falou: opa, garota, você não vai ser herdeira, vai ser o irmão do teu pai. Pois é, ele acabou declarando o tio dela, né, o Baelon Targaryen, como herdeiro, né, legítimo. Então ela acabou perdendo esse posto, ficando aí conhecida como a rainha que nunca foi. E aí, né, ela guardou essa mágoa dela dentro do coraçãozinho dela. Então ela meio que vai ali instigando as coisinhas ali, jogando essa sementinha do mal ao longo dos episódios. Ela, claro que originalmente tem o sobrenome Targaryen, mas ela carrega atualmente o nome de Velaryon porque ela é casada com o Corlys Velaryon, que aqui na série vai ser interpretado pelo Steve Toussaint. Esse cara é o chefe da casa Velaryon e é conhecido mundialmente como a Serpente do Mar, isso porque ele domina navios e tudo mais e governa aí a maior marinha do mundo que a gente conhece aqui no universo de Game of Thrones. Nessa época, né, em que se passa a série, no caso. Ele é um político bem competente e também um comandante muito bom, e ele acaba apoiando a Rhaenyra Targaryen durante boa parte aqui da tentativa dela de ascender ao trono. Porém, o jogo acaba mudando lá pra frente e eu não vou dar muitos spoilers porque o desfecho da história dele é bem bacana. E antes de falar do último personagem interessante, vale dizer que se vocês quiserem mais informações também sobre a série House of the Dragon, que vai lançar daqui uns dias, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque vai ter muito vídeo por aqui. Inclusive já tem alguns e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E o sétimo personagem bem importante e bem peculiar que vai aparecer aqui na série, que inclusive já apareceu até nos trailers, é o Sir Criston Cole. Esse cara vai ser interpretado aqui na série pelo Fabian Frankel e vai ser um futriqueiro lazarento, menina. Sabe aquela faísquinha no posto de gasolina? Pois é esse cara aqui. Ele inicialmente começa aí como um grande amigo, né? Um amigo bem próximo da Rhaenyra Targaryen. Só que posteriormente o jogo começa a mudar. Inclusive teve uma parte ali em que eles chegaram a ser meio que amantes, mas depois o jogo muda porque ele fica do lado da Alicent Hightower. Então pensa que as duas meninas já não se bicavam muito bem e ele decide mudar de lado. Então a coisa já fica feia por aí. Acontece que posteriormente, depois que a Alicent Hightower tem o filho dela, o Aegon, ele chega ali no ouvidinho do Piá e fala: aí, meu parça, o que você acha de assumir o trono? O Piazinho fala: não, menino, não vou assumir não, muito B.O. pra minha bucha. Ele fala: não, você vai aceitar sim, aceita que o tio quer que você aceite. Pois é, ele acabou convencendo o Aegon II Targaryen a assumir o trono dos Sete Reinos, e isso fez com que ele recebesse o título de Kingmaker, ou então Fazedor de Reis. Inclusive, ele acabou eliminando do caminho qualquer pessoa que se opusesse, né, à coroação do Aegon II. E esse plano dele de fazer com que o Aegon aceitasse o trono fez com que oficialmente desse início à chamada Dança dos Dragões, que é essa guerra civil entre os Targaryen que acabou dizimando aí várias e várias famílias, inclusive vários dragões. Menino com um amigo desse, melhor ficar longe, né? Mas é isso, suas amizades do ensino médio estão boas porque, né, temos vários exemplos aqui nessa série de que amizades não duram muito pra sempre. Claro que isso conta ironia. Enfim, se você curtiu o vídeo, não esquece do like e, ó, vou deixar aqui embaixo também 2 vídeos legais que você talvez possa gostar e já se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, até o próximo vídeo.